Ok, professor, gravando. Antes, antes que a chuva chegue, Ok. esperar até o ano que vem. Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa oitava reunião ordinária da CIDF, hoje, 3 de outubro de 2024, reunião realizada por videoconferência pelo aplicativo Zoom. Eu começaria com as justificativas de ausência do professor Márcio Torsoni, da FCA, nosso representante de diretores da área de Humanas e Artes, também a justificativa de ausência da professora Mônica Cota, do IFGW, nossa representante de diretores da área de Exatas, da professora Roberta Rodrigues, da FENF, nossa representante de diretores da área de Biológicas. Também a ausência da professora Cláudia Dário, da FT, perdão, da Cláudia, tá? Da FT, nossa representante de CTUs da área de tecnológica. Nenhum deles tem substituição, né, Ademir? Não, Então, professor. chegou mais alguma justificativa de ausência, além das Deixa eu quatro? dar uma olhada aqui no e-mail. Acabou de mandar um e-mail. Carlos Henrique Oliveira de Paula. Paulo, né? Na verdade. Ele é o representante na área de tecnológicas, né? Dos presidentes de CSAs. Acabou de mandar aqui o e-mail, justificando a ausência. Muito bem. Ok? Então, feitas as justificativas, podemos submeter aí para análise a súmula da nossa última reunião, a sétima, a última não, porque a última foi extraordinária, né? Mas a última reunião ordinária foi a Ok. sétima, que foi realizada dia 5 de setembro de 2024. Coloco aí para manifestação, alterações, críticas, a súmula da última reunião. Não havendo manifestação, pediria ao Ademir para que coloque em votação a súmula da reunião. Deve estar aparecendo para vocês aí, né? Ok. Apareceu? Ok. Esse é o nosso quórum, professor 22. Então Ok. foram 20 votos favoráveis e duas abstenções, professor. Então, aprovada a nossa súmula. Podemos, Compartilhando, né? por favor, Ademir, Ok. podemos já entrar então na ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos 21 itens, nenhum deles nenhum está destacado. Os itens de 1 a 9 tratam de serviços voluntários na universidade. Os itens de 10 a 20 são designações aqui para aprovação. E o último item, o item 21, trata de uma transferência de servidor em estágio probatório para aprovação. Consulto os membros da CIDF se querem destacar algum dos itens. Adriana, por favor. Professor, boa tarde. Boa tarde. Não é, na verdade, não é um destaque, eu não sei se esse é o momento. Eu queria perguntar sobre a eleição para renovação dos mandatos das CSAs que terminam em fevereiro, né, do ano que vem. Eu não sei se agora é o momento de perguntar para o Ademir, se já tem um cronograma. Vamos depois, porque isso não está em votação, né? Então podemos tratar isso depois, Adriana? Pode ser? Pode Vamos sim, é que eu votar e não depois então. sabia. Não, imagina, que isso. Obrigado. Tá.
Então, colocamos em votação os itens de 1 a 21. Ademir, por favor. Ok, tá aparecendo aí para vocês. Sim. Uhum. Ademir, para mim não apareceu aqui, mas volto aqui no chat. Ah, ok. Adilson. Ok, voto favorável. 22 votos favoráveis, professor. Obrigado, Ademir. Bom, assim vencemos a ordem do dia. Já estamos no expediente. Adriana, o item que você falou é o B, tá? Vamos tratar primeiro aqui do A, depois a gente passa para a prorrogação dos mandatos, tá ok? No item A, eu vou passar para o Ademir, que trata aí das alterações nas comissões, nas CSAs, né? Por favor, Ademir. Isso. Ok. Então, aí para a ciência de vocês, alterações das CSAs, como o professor disse, começando aí na CSA RH 01 da Biblioteca Central. Ela restabelece, né, a função dos servidores que estavam na época da progressão, então retomaram de volta aí os membros, né? Como presidente a Rafaela Rodrigues Gonçalves, membros Tatiane Soares de Souza, Charles Albert Rodrigues da Silva, Michele Lebre de Marco, Mariana Pedroso Teixeira e Gislaine, né, Melo de Lima. Na CSA RH 34 da FEM, a indicação da senhora Márcia de Oliveira Taipina como membro em substituição à senhora Elizabeth Müller. Na CSA RH 42 do IFGW, a indicação do professor doutor Donato Jorge Torrielli como membro em substituição ao professor doutor Sandro Guedes de Oliveira. Aqui é a nova CSA da DETIC, né, que antes era CCUEC, Senapad, passa a ser CSA RH 72, DETIC barra Senapad, a indicação aí dos membros, né? A Lígia de Andrade Cunha como presidente, Diego Franco de Oliveira como membro, Edmar Iaçu Missuta como membro também, Rafael Oliveira Jorge, membro, Rosângela Aparecida Gugliotti Vialta, membro também, Tiago André Chinelato, membro. E aqui é o item B, né, que nós vamos comentar aí após, né, professor? Tá, que é a prorrogação de mandato. Vou passar então primeiro Isso. para a Adriana, que ela tem, acho que alguma questão, não sei Ok. se é uma dúvida, alguma coisa, e depois eu passo para a DGRH. Adriana, por favor. Então, eu queria saber se já tem um cronograma para, ou se as unidades já podem fazer eleição interna para renovar o mandato, né? Para uma nova eleição das CSAs, que termina em fevereiro de 2025, né? Pelo menos a nossa, sim. Eu não sei se todos têm esse mesmo mandato, né? Então, eu queria saber se a gente já pode, as orientações. Ok. Obrigado, Adriana. Giovana, você responderia, por favor? Respondo, professor, mas não sei se a Ademir e a André querem apresentar. Eles fizeram uma proposta de cronograma para estar alterando, porque nos últimos dois processos a gente teve alguns impactos de ter que ter alguma alteração nesse cronograma por conta da progressão, né? Então, a Ademir e a Andréia já se anteciparam. Para agora, para esse mandato que está em vigência, propondo algumas alterações. A gente validou aqui na carreira para a gente, se nós estamos de acordo. Então, acho que, não sei, Andréia, se quiser apresentar, Ademir. Por favor. Andréia ou Ademir, fiquem à vontade. Isso foi o que a Giovana comentou, né? Então, visando ajustar o cronograma de eleição das CSAs com o cronograma da progressão, então a gente viu a necessidade de novamente prorrogar o mandato das CSAs atual, né? E propor que sempre a alteração do calendário de CSAs ocorra no segundo semestre de cada ano, porque a progressão em si ela tem ocorrido no primeiro semestre. Então, que a Adriana perguntou, né? A ideia é
submeter para a próxima reunião da CIDF, que precisa ser aprovado em reunião como item de pauta, mas a ideia é que essas, mandatos que encerrariam em fevereiro vão ser prorrogados conforme esse calendário que a gente ainda vai divulgar, vai colocar para votação para vocês também. Então, o mandato seria prorrogado até o dia 30 de setembro, com a eleição para iniciar depois em 1º de outubro. A sugestão de eleição é que ela ocorra mais ou menos ali em junho, na primeira quinzena de junho, isso, com o início de junho, e o período eleitoral ele ocorreria ali entre junho até o dia 31 de agosto para submeter esses nomes para a CIDF aprovar. Então, passaria na reunião da CIDF de setembro, com o início do novo mandato em outubro, porque aí essa mudança de CSAs pode impactar também na formação da própria CIDF. Às vezes acaba alterando algum membro, né? Pode alterar ou não, né? Então, a gente vai trabalhar com isso ali entre setembro para a reunião de outubro. Se tiver alguma mudança, os novos membros iniciam na reunião de outubro. Mas esse calendário ele ainda vai ser apresentado como um item para votação, sendo aprovado, a gente divulga através de um ofício circular para todas as unidades e órgãos, para que todo mundo comece a se movimentar para essa nova eleição. O que a gente achou bom, completando a Andrea, é que ele teria que esperar terminar o final da progressão, né? Então, Sim. quando a gente estiver começando a movimentação de quem vai se inscrever, né, quem vão ser os candidatos, é o final da progressão, então já não impacta no processo, e a gente não vai ter que fazer mais ajustes pontuais que a gente teve que fazer em 22 e 23, para arrumar só para o processo. A gente já vai ter agora uma nova proposta de data fixa, que aí a gente já resolve por vez essa questão de progressão e eleição de CSA. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ademir. Obrigado, Giovana. Adriana, por favor. Uma outra dúvida: quem está concorrendo na progressão não pode ser membro da CSA no ano, ou como que funciona isso? Ele pode, ele só não pode ser o membro que vai estar na comissão. De avaliação, né? Isso. Ah, tá. Mas Tá ele bom. pode, a composição da comissão é pelo menos uma pessoa da CSA, né? Então, caso ele esteja concorrendo, ele tem que indicar outra pessoa da CSA para ser. Tá bom. Obrigada. Que já valeu para esse ano, né? É isso, Adriana. Mais alguma dúvida? Valéria, por favor. Não. Só para ver se eu entendi, a proposta é manter os membros das CSAs atuais até setembro do ano que vem, é isso? Para não ter uma nova eleição? Isso, vai prorrogar para a gente ajustar o calendário. Entendi. A FEP já está realizando a eleição. Será que a gente vai ter que cancelar o processo? Isso, porque esse mandato ele ainda não vai encerrar, ele vai ser prorrogado. O que a gente vai colocar para votação na próxima reunião, né? O ideal é aguardar, né? Porque normalmente o Ademir sempre encaminha um ofício para as unidades órgãos informando a necessidade de eleição e a data que ocorreria, né? Então, o ideal é a unidade aguardar. Você estava antecipando, Valéria, é isso? Já foi hoje a reunião, já votei. Eles fizeram uma nova eleição para o ano que vem, já acho que a partir de. Seria a partir de março, né? Para mandato a partir de fevereiro. E o mandato se encerrava agora da CSA? Encerraria, né, em janeiro para janeiro ou fevereiro, não me lembro, não recordo as Ah, então datas. anteciparam o mandato, é isso? A eleição para. É. Tá. Seria até o final Então, de fevereiro do ano que vem. isso, Tá? tá certo, então. Mais alguma questão? Em relação aí à prorrogação de mandatos? Bom, lembrando que a gente traz, então, é isso, André e Ademir, a gente traz para aprovação na próxima CIDF, é isso, esse cronograma, Isso, professor. né? Isso. Perfeito. Estamos no expediente. Antes de passar para a DGRH, alguma questão?
Pio, por favor. É o expediente para falar, né? Não é da pauta, não, né? Não, não, já é expediente mesmo. Então, É o seguinte, eu queria só dizer que tivemos uma boa notícia aí na entrega do orçamento do Estado, né? O Estado garantiu os recursos para as 3 universidades sem nenhuma intercorrência. Eu tive na Lesp ontem, inclusive falando com a liderança do PT, lá do partido que eu sou, inclusive, filiado, né? Que eles avaliam que a prioridade do governo vai ser a redução da, dos recursos da educação de 30% para 25% na PEC 9, que eles conseguiram aprovar na comissão, e que eles vão tentar até o final do ano aprovar no plenário, que precisaria de um quórum qualificado, que é uma redução de investimento em educação de cerca de 10 bilhões, que a partir daí que eles poderiam tentar fazer alguma tentativa de alteração em relação às universidades. Diante disso, né, nós conseguimos, com isso, pelo menos 6 meses de tranquilidade, ter um orçamento que vai incrementar cerca de 600 milhões a mais nas universidades no ano que vem. Nas universidades não, só na Unicamp, 600 milhões. Então, nós já encaminhamos um ofício para a reitoria pedindo a inclusão do abono de 10 mil e também o auxílio saúde, que é um pedido conjunto do STU com a do Unicamp, que custaria para os ativos cerca de 70 milhões, foi inclusive fruto de estudo da EPLAN em relação a isso. É uma folga, com certeza, acho que poderia, inclusive, aqui na CIDF, ter contemplado a questão do aquele enquadramento geral, né, que precedia, que foi um desejo do grupo de trabalho que o sindicato participou, né, não foi possível, mas a gente está insistindo nessa questão ainda na negociação. Então, do ponto de vista financeiro, a universidade está muito bem, que a Unicamp, no mês, está gastando 81%, no acumulado 90 e alguma coisa, 90,5, mas em decrescente, porque a arrecadação do ano que vem, do orçamento desse ano, é cerca de 17,5% acima, né, projetada pelo governo do Estado, não é por mim, não, eu que sou otimista, mas o governo está mais otimista que eu, inclusive, né, se olhando os números do orçamento. Estive lá discutindo com um técnico do PT lá, a avaliação dele é que são vários fatores, que tem questão dos preços administrados, tem a questão da redução da desoneração e também o excesso de arrecadação. Então, o crescimento econômico está acontecendo. Então, eu penso que há espaço para a reitoria atender algum tipo de reivindicação, porque você vê hoje, na gestão Tom Zé, investiu 30 milhões na progressão por ano. Só na Unesp, no último ano, foi 235 milhões. 3 referências para todo mundo. Subiu a tabela de todo mundo. Hoje, a menor nível salarial é dos funcionários da Unicamp. Nós somos primo pobre hoje da universidade. Esse é o saldo. E a Unicamp tem recursos em caixa da ordem de... No último consul, o Thiago falou em 1.630, pagando a primeira parcela do 13º, vai fechar o ano com muito mais recursos do que isso. Então, eu estou insistindo aqui, vou começar aqui na CIDF, mas vou encontrar o site na Comissão de Orçamento, vamos discutir o que vai pôr no orçamento do ano que vem. Eu estou defendendo, e assim, na campanha tive quase 1.000 votos, né, 900 votos, quase 900 votos no Consul, baseado na questão do auxílio saúde, no mínimo, né? Que para o ano que vem, para janeiro do ano que vem, está sendo pago isso. A USP paga, a Unesp paga, só a Unicamp que não. E o Vogt, no passado, lá em 91, pagou isso. Só que depois abandonou a ideia e parou de subsidiar. Então, eu acho que tem espaço no orçamento para isso. Eu venho aqui já começar
a uma peregrinação para que a gente tenha, no mínimo, auxílio saúde em janeiro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Pio. Não sei se tem mais algum comentário, depois eu respondo ao Pio. Alguém quer aproveitar o expediente? Bom, então só retomando aí, quer dizer, entendo a posição do Pio, eu disse isso para ele já dentro do Conselho Universitário, né, como sindicalista, é o papel dele defender as reivindicações, né, do sindicato, e eu aqui na posição de pró-reitor, né, de PRDU, tenho a responsabilidade de defender os interesses da universidade, né? Vamos lá, por partes. Primeira questão que eu acho importante, a gente sempre precisar os indicadores. Ninguém está negando que não exista 1,6 bilhão aplicados. Agora, não existe a disponibilidade desse 1,6 bilhão. Explico. Esse 1,6 bilhão, bom, ele tem já uma parte que foi distribuída, embora não pudesse ainda ser, né, ainda não foi executada, né, não foi nem empenhada nem executada. Tira 280 milhões desses recursos que aparecem na nossa distribuição orçamentária, que é aquele item 10. É uma coisa meio chata, mas só que, como foi tratado aqui, é importante que a gente dê a resposta precisa, né? Naquele item 10, onde nós temos 280 milhões, aliás, estão especificados para onde foram destinados aqueles recursos, órgão por órgão, unidade por unidade, e totalizam esses 280 milhões. Então, isso já foi distribuído, né? Ainda que tenha dificuldade de ter sido empenhado e ser executado. Segundo, então temos que tirar já aí 280 milhões desse 1 bilhão e 600. Segundo, nós temos ali 77, 78 milhões que também já estão separados para o nosso programa de apoio e permanência estudantil, basicamente em cima da política de moradias, né? A ideia da reforma da moradia, a ideia da compra, né, daquele terreno ao lado da moradia que está em finalização, e para isso utilizaremos esses recursos que foram, a verdade, que vieram da folha de pagamento, né, da venda de folha de pagamento para o Banco do Brasil. Pois o Tiago me corrige se esses números estiverem errados. 77, 78 milhões. Então, subtrai mais isso. Então, já subtraímos ali os 280 mais 70 e 80, temos que subtrair 360. Fora isso, nós temos aqueles 550 milhões que compõem o nosso PPI, que é o nosso Programa Plurianual de Investimento, né? Esses 550 milhões, devidamente contabilizados, já foram distribuídos na COP, aprovados na CAD, aprovados no Consul. Os 550 milhões. Isso foram para várias obras na universidade, eu vou só lembrar algumas maiores, o recurso lá para o prédio novo multiuso, né, da FCA em Limeira, recurso para a FOP, né, para a nova clínica da FOP em Piracicaba, recurso para o ginásio, recurso para as unidades, construção de novos prédios e assim por diante. Então, esses 550 devidamente contabilizados e aprovados pela comunidade também foram já distribuídos. Portanto, o que sobra hoje são as 3 folhas de pagamento que nós tínhamos reservado para situações de emergência que a universidade pudesse enfrentar. Hoje, a nossa folha rodando em torno de 260 milhões, isso daria, então, nós estamos falando alguma coisa em torno de 780 milhões. Essa é realmente a reserva que a universidade tem disponível hoje. 780 milhões, não é 1 bilhão e 600. Tá? Esses recursos, por que foram provisionados? Foram provisionados porque nós estávamos, né, voltando aí 3 anos atrás, preocupadíssimos com uma reforma tributária que vinha pela frente. Nós estávamos saindo de uma crise financeira, então havia preocupação, né, com a questão da arrecadação, e outros motivos que sempre é necessário ter alguma precaução. Tá? Esses recursos é que estão ali provisionados pela universidade. Vamos lembrar por que eles são importantes? Porque no orçamento de 2024, veja bem, nós temos lá esses 780 milhões reservados. No orçamento de 2024, nós partimos
de um orçamento entre a previsão de receita e a previsão de despesa que dava um déficit de 350 milhões. Pelas necessidades de despesas colocadas e a nossa previsão de receita. Então, por isso que é importante você ter reserva, porque se efetivamente se realizassem aquelas despesas, se efetivamente se realizassem aquelas receitas, nós teríamos que cobrir esses 350 milhões. De onde viriam? Viriam dessas reservas que eu acabei de falar, que são de 780 milhões. Tá? O que vai acontecendo, e o Pio é um desses atores importantes que vai acompanhando a arrecadação mês a mês, eu diria quase dia a dia, né, Pio? Nós fomos observando que ao longo do ano, há aquela previsão inicial do governo, da Secretaria do Estado, da Secretaria de Fazenda do Estado, de que se arrecadaria 154 bilhões, se mostrou excessivamente conservadora, embora ainda na primeira revisão nós tivéssemos mantido, porque nós temos que esperar a uma dotação, né, uma orientação da Secretaria em relação à mudança no patamar de recursos que nós estamos autorizados, né? Temos que ter essa autorização da Secretaria para empenharmos ou destinarmos esses recursos. Nós já vínhamos trabalhando, entendendo que 154 seria pouco. Na segunda revisão, nós trabalhamos já com uma previsão de 157, também entendendo que ela era conservadora, mas foi 157 porque o próprio Secretaria colocou que agora a nova previsão para eles era de 157. Nós já trabalhávamos, inclusive, aí o próprio sindicato trabalhava com uma arrecadação superior a 157. Numa terceira revisão da própria secretaria, esse número de 157 foi revisto para 164 bilhões e meio, não é isso, Pio? O Tiago também está aqui. Isso significa que se efetivamente, nós estamos falando, ainda estamos há 3 meses do fechamento do orçamento, né, da arrecadação de 2024. Se efetivamente se concretizar os 164 bilhões, nós teremos arrecadado sobre aquele valor inicial, de 154, muito mais. Para cada 1 bilhão, então, entre 154 e 164, são 10 bilhões de diferença. Para cada 1 bilhão arrecadado, como a Unicamp tem 2,1958 desse percentual arrecadado, nós arrecadaríamos, se estamos falando em 10 bilhões a mais, estou arredondando, nós arrecadaríamos alguma coisa em torno de 220 milhões a mais. Quanto é que era o nosso déficit inicial? Nosso déficit inicial era de 350 milhões, depois revisto para 380 na segunda revisão. Isso faria com que, se efetivamente, vamos lá, nós estamos trabalhando sempre com previsões, se efetivamente se realizar a arrecadação de 164,5, que pode ser maior, mas pode ser menor, né? Agora em 2024, e se efetivamente se realizarem as despesas que estão previstas, e estou dizendo sempre realizarem, porque elas dependem das contratações, elas dependem, né, das progressões, elas dependem de vários fatores, da reajuste de contratos, assim por diante. A gente faz previsão que às vezes se aproximam, se concretizam ou não. Mas se tudo isso acontecesse como previsto, nós teríamos, então, uma arrecadação superior a mais de 220 milhões para um déficit previsto de 360. Isso faria com que o nosso déficit previsto para 2024 fosse reduzido. Pode ser que reduza até mais se a gente não conseguir gastar, o que não é bom. Todos nós estamos acompanhando em todos os órgãos centrais, em todas as unidades, a dificuldade que nós estamos tendo hoje com a lei complementar, não, com a lei 14.133, né, e a dificuldade de licitar dentro da DGA. Então, obviamente que nós teremos uma despesa, talvez uns gastos inferiores ao que nós precisaríamos ter em 2024. Mas isso não quer dizer que nós temos um patamar de despesa que é inferior, é um patamar que nós não conseguimos realizar. Isso acontece. Tá? Então, essa é que é a gestão. Então, mesmo que se realize, e nós estamos torcendo muito para que essas receitas cheguem a 164, ou até superem os 164, nós ainda, caso as despesas fossem realizadas, estaríamos trabalhando ainda dentro de um déficit. Essa é a questão.
O que o Pio trouxe agora de informação nova é que na PLOA, Projeto Lei Orçamentário, feita agora em setembro, falando sobre a arrecadação prevista para 2025, há uma previsão do governo de um aumento de quase 18%, 17,5%, não é isso, Pio? Dessa arrecadação. Então, nós estamos falando de dinheiro que ainda vai ser, receitas que ainda vão entrar para 2025. Não tem nada a ver com 2024. Tá? A previsão para 2024 é essa que nós estamos falando de 164. Essa previsão que foi colocada de 180 bilhões é uma previsão de arrecadação para 2025. Então, nós temos que tomar todo o cuidado. Agora, quando nós estivermos elaborando a nossa distribuição orçamentária aqui com a EPLAN para 2025, nós teremos que fazer todos os cálculos de contratações, de progressões, dos reajustes dos contratos, para ver qual é a nossa previsão de despesa para 2025, nossa previsão de receitas para 2025, para aí depois tomarmos algumas decisões estratégicas para atender uma lista de demandas que eu sempre tenho repetido na universidade, que são demandas muito para lá de legítimas, todas as demandas são legítimas, mas que infelizmente nós não temos capacidade de atender todas as demandas e pelo menos não na integralidade de todas essas demandas. São demandas que vão desde a questão de investimentos necessários na universidade. Só para vocês terem uma ideia, a carteira de investimento hoje dentro da DEP, de recursos solicitados para a realização de investimentos, chegam a 800 milhões, gente. Fora isso, nós temos a demanda por contratações, tanto contratações na carreira PAEP, quanto contratações na carreira docente, quanto na carreira PQ. Nós temos demandas importantes do ponto de vista dos alunos para o programa de permanência e apoio estudantil. Todo mundo sabe, né, a, a importância, né, desses recursos para os nossos alunos, e todo mundo conhece aqui um programa importante de inclusão que a universidade vem fazendo. Quanto mais a gente intensifica esse processo de inclusão, esse programa de inclusão, evidentemente nós também sabemos que é mais necessário aportarmos recursos. Estou só citando 3 ou 4 exemplos de demandas que são absolutamente legítimas, que extrapolam esses recursos que nós estamos falando aqui, que a comunidade, dentro das suas devidas instâncias, que nós vamos tratar isso dentro do ACOP, vamos tratar isso dentro da CAD, vamos tratar isso dentro, né, do Conselho Universitário, inclusive teremos o nosso Conselho Universitário específico para tratar de orçamento. Em final de dezembro, nós vamos ter que olhar para todas essas questões. E quem vai definir quais são essas prioridades é a comunidade, é o Conselho Universitário. O nosso papel aqui é ir mostrando esses indicativos, esses indicadores, é, de, dessas demandas e se decide depois. Agora, o que é fato? Eu entendo a demanda do PIO, eu entendo a demanda do sindicato, eu entendo a demanda por mais salários, eu entendo a demanda, né, por um programa de saúde, eu entendo e tantas outras demandas. A verdade é que todas não cabem dentro do orçamento. É basicamente isso que eu queria deixar o esclarecimento, tá? Então, agora vamos separar o que são recursos previstos para 24, o que são recursos previstos para 25. Vamos deixar muito claro que existem de reservas para não criar essa confusão na comunidade, dos recursos realmente disponíveis que nós temos para tentar atender a todas essas demandas que eu entendo como demandas importantes, prioritárias e legítimas, mas que juntas, somadas, extrapolam em muito, as condições financeiras da universidade. Pio, eu te passo a palavra, mas antes, como você já falou, eu só pedi, porque o Tiago acho que tinha pedido a palavra, eu passo para o Tiago primeiro e depois te devolvo. Pode ser, Pio? Pio, não estou te ouvindo. Ok, Ok. ok, ok. Tiago, por favor. Não, primeiro, boa tarde a todos. Não, Fernando, eu só ia complementar uma coisa, mas você já falou, eu já fiquei meio até sem ter o que falar. É só lembrando que quando a gente fala de 17, 18%, a gente está falando do que foi previsto na LOA. Quando a gente trata os números atuais, que a gente está tratando de arrecadação, de déficit ali, a gente está falando em 10%. E até estava dando uma olhada nos números aqui. Se a gente tivesse 10% a mais
das receitas do Tesouro do Estado hoje, nesse ano, esse ano as nossas despesas totais aprovadas estariam no mesmo patamar das receitas do Tesouro do Estado. É só para lembrar um pouco disso, assim. Quando a gente está falando do que vem a mais, o que vem a mais é para cobrir não só também o crescimento que as nossas despesas vão ter, como o que a gente já avançou e até o que a gente viu nos últimos anos, ali até já que o assunto que veio à tona principalmente é salários, mesmo ano passado, quando a arrecadação estava descendo, e esse ano com o crescimento, o reajuste salarial foi acima da inflação do período ali do ano. Então, assim, é bom, tomara que aumente, que essa arrecadação, essa previsão se realize até superior, mas é importante que isso aqui está vindo para ajudar a gente a equilibrar as contas e principalmente para a gente poder manter o ano que vem com todos os programas e como a gente trata aqui principalmente de progressão, que a gente continue conseguindo colocar recursos para progressões e contratações durante os próximos exercícios. Era só isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thiago. Pio, por favor. Esse ano eu não estou nem discutindo mais. Estou discutindo já o ano que vem. Estou te falando que a Unicamp vai ter um excedente de 600 milhões e não tem rubrica nele. Tem nenhuma rubrica nesses 600 milhões. Estou propondo que tenha um abono de 10 mil e também um auxílio saúde que custa 70 milhões. É isso, é para pôr na peça orçamentária agora para o ano que vem. Não tem rubrica, não está gasto. Eu já te disse que nós vamos discutir o que vai acontecer em 24 na publicação do balanço. Porque o ano passado, que também era uma previsão de déficit de 300 milhões, no final ficou com 40. Esse ano, se você mesmo já está admitindo que a execução orçamentária está baixa por conta da nova lei de licitação, nós vamos apurar isso quando publicar o balanço. Hoje mesmo eu vi o quadrimestre do governo do Estado. O governo do Estado, a receita corrente líquida foi por 244 bilhões, que é 6% maior do que a do ano passado. Mas o saldo em caixa, que ele tinha 52 bi, hoje é 68 bilhões, que tem a venda da Sabesp aí nesse caixa novo. Então, o Estado está bombando de dinheiro, tanto é que essa previsão de arrecadação surpreende, porque quando eles mandaram a mensagem lá na LDO, eles falavam em 8% de crescimento na arrecadação ano que vem. Eles estão falando da proposta original que o Tiago falou. O orçamento da Unicamp ele foi feito na proposta original, de 154 bi. Já está recebendo 204 bi a mais. Né? Então, o tal do déficit, se fosse executado, né, assim, em média, daqueles 300 milhões do grupo 10, é executado 10 milhões no ano. Em média, pode pegar os últimos 10 anos, dá 10 milhões no ano. Então, veja, eu estou disputando o orçamento do ano que vem. Nós estamos falando aqui de colocar na peça orçamentária do ano que vem, pelo menos o auxílio saúde, que pode perguntar para todos os servidores aí que apoiariam essa proposta de auxílio saúde, que é a que eu fiz na campanha do Consul. Né? Então, acho que tem que incluir agora no orçamento e para executar já a partir de janeiro. A USP paga e a Unesp também paga, só os primos pobres que não recebem. Né? Então, vamos pôr a mão na consciência. E depois, o abono de 10 mil que a USP já pagou ano passado para todo mundo, 5 mil para todos, depois foi uma gratificação de retenção, que foi para uma parte dos funcionários e docentes, mas que pagou também. Então, nós estamos propondo, já fizemos ofício para a reitoria STU e a do Unicamp, está lá, não tem resposta até hoje, nem a afirmativa e nem negativa. Então, do orçamento do ano que vem, não tem rubrica nenhuma nesse número, 600 milhões a mais. Estou tentando ver se faço um acordo com você aqui de pôr essa rubrica, atender uma reivindicação antiga de funcionários e docentes.
É isso, obrigado. Obrigado, Pio. Nós vamos discutir bastante, né, Pio? Fica tranquilo que isso vai ser analisado devidamente, em cada uma dessas instâncias. Os Mas números a precisam. notícia é boa, né, Sargent? A notícia é boa, tem Uma que notícia é demorar. ótima. Notícia sempre, mais arrecadação sempre é ótimo. Não tenho dúvida nenhuma. Isso não, eu brinco com isso, talvez só eu, você e o Thiago são os únicos que quando chegam num posto de gasolina que o combustível subiu, são os únicos que comemoram, né? Embora a gente tenha que encher o tanque, fica bravo, a gente fala, não, vai ter mais arrecadação aí para a universidade, não é isso? É um pouco essa, né? Temos os três malucos que ficam aí olhando para os indicadores de arrecadação todo dia, não é isso? Mais alguma questão, gente? Sargent, é que eu fico olhando posto de combustível que vende combustível barato só de domingo, é que é sem nota fiscal. Não, temos que denunciar. Temos que denunciar. Arrecadação para a universidade. Os fiscais da Unicamp. Mais alguma questão no expediente? Presidenta Cidinha Quina. Por favor, quero ouvir só. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Não, nós vou passar a palavra para a Giovana, que nós temos avisos, informes. Pelo menos ouvir tua voz, né? Então tá bom. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Então vamos para a Giovana. Obrigada, Cidinha. Bom, pessoal, então, primeiro agradecer aí a aprovação na última reunião extra, né, das duas deliberações, que a gente já agradeceu aqui, e aí só retomar, então, agora ela segue para a CAD, que é na terça que vem, e na quarta e na quinta a gente está disponibilizando 2 horários de plantão, para quem tiver dúvidas sobre o que foi aprovado, as alterações, a gente pede que vocês divulguem aí amplamente nas unidades de vocês, com os servidores, né, para que a gente não tenha fake news nem ruídos de comunicação e que todo mundo fique bem claro acompanhando o que está sendo proposto e o que está sendo colocado para a carreira, tá bom? Virando já de assunto, então vamos para avaliação, já que a progressão aqui já está encaminhada. Começamos agora, mês de outubro, os preparativos para o segundo ciclo de avaliação de desempenho. Ela começa para todos os servidores no dia 14 de outubro. Semana que vem sai um vídeo de orientação, mais um vídeo, né? Já aproveito para agradecer aí nossa equipe de comunicação e a minha equipe, que são os YouTubers dessa vez, para fazer mais um vídeo de treinamento para vocês. E sai na semana que vem. Na semana que vem a gente também tem fórum de líderes, que a gente também vai estar trazendo um pouquinho sobre avaliação, para ficar todo mundo bem familiarizado com o assunto e bem alinhado também, tá? Muito importante essa segunda rodada, porque ela vai consolidando a gestão de desempenho como uma rotina nossa, na nossa carreira, né? O primeiro ano foi implantação, foi todo mundo ali acompanhando junto, passo a passo, mas agora ela passa a ser realmente parte da nossa rotina, uma grande vitória para a nossa carreira, né, enquanto servidor. Então, aí pedir muita atenção de vocês, servidores de CSA principalmente, né, que estejam próximos aos seus RHs, próximas chefias, realizando as orientações necessárias, né, para que esse processo continue aí melhorando e a gente consiga implementando cada vez mais melhorias para a gestão de desempenho também, assim como a gente tem feito para a progressão. Acho que é isso. Obrigada, professor. Obrigada, Cidinha. Obrigado, Giovana. Bruno. Gil, esperei você falar o calendário da projeção. Vem na CDF que vem, que já tem gente perguntando. Vem na CIDEP que vem. Nós já estamos trabalhando nele aqui. O ano que vem tem feriados, a gente fica igual o professor Sartre e o Pio, feliz e triste com o posto de gasolina, a gente fica feliz e triste com o feriado, a gente fica infartando aqui o cronograma Ah, da não, feriado não pode progressão. ficar triste, vai. Tem bastante feriado em abril, que é bem geralmente o período que está com a comissão, né? Então a Cris está aqui, Isabel Cristina quebrando a cabeça para montar o cronograma do ano que vem, mas ela já fez uma proposta e a gente vai trazer sim na próxima, tá bom? Mas é muito parecido com o que a gente já fez, né, nos últimos anos, para ficar alinhado, para a comunidade já estar acostumada, respeitando os prazos aí das etapas, mas tudo certo. E a IN também na DGRH, em breve, a gente também já apresenta com as alterações, assim que passar na CAD, a gente altera também na IN para apresentar para vocês.
Obrigado, Giovana. Obrigado, Bruno. Se não há mais nenhuma manifestação, vamos consultar o Ademir e a Andréa sobre a data da nossa próxima CIDF. 7 de novembro. Quando? 7 de novembro, professor. 7 de novembro. Já está, então, 7 de novembro. Tomado nota. Gente, obrigado aí pela atenção, pela participação e nos revemos dia 7 de novembro. Boa tarde a todas e todos. Boa Boa tarde. tarde, Ô, professor. Boa Severaldo, tarde, você está pessoal. quietinho aí, Everaldo?